Uma semana se passou como uma eternidade, carregada de expectativa. Clara encontra o Zay, pensando em Lívia nos momentos mais inesperados, durante reuniões de trabalho, no trânsito, antes de dormir. A imagem da professora dançando naquela sala escura havia se gravado em sua mente como uma marca permanente. E por mais que tentasse, não conseguia apagá-la. Na segunda aula, Clara chegou vestindo um conjunto completamente preto, como sugerido: legging preta, top preto, tênis escuros. Olhou-se no espelho do banheiro da academia, antes de entrar na sala, e mal se reconheceu. As roupas escuras pareciam despertar algo diferente em sua personalidade, algo mais ousado, que ela mantinha cuidadosamente guardado. Lívia já estava na sala quando ela entrou, mas desta vez não estava parada. Movia-se sozinha, no centro do espaço, os olhos fechados, completamente absorta em sua dança pessoal. Usava um conjunto ainda mais ajustado que o da semana anterior, um body negro de mangas longas, que realçava cada linha de seu corpo esculpido. Clara parou, na entrada. Ver Lívia dançar sozinha era como espiar um momento íntimo, uma oração silenciosa, feita de movimento puro. Seus cabelos balançavam como ondas negras ao redor do rosto, e sua expressão era de puro abandono, como se estivesse em transe. A música que tocava era ainda mais dark que a da semana anterior, uma mistura hipnótica de batidas eletrônicas e melodias sombrias que parecia envolver tudo em uma aura mística. Clara sentiu-se como uma intrusa, presenciando um ritual sagrado e profano ao mesmo tempo. Lívia abriu os olhos lentamente, como se tivesse sentido a presença de Clara, e seus lábios se curvaram naquele sorriso enigmático que ela já conhecia. Você veio, disse, sem parar de se mover. E seguiu minha sugestão. Seus olhos percorreram Clara da cabeça aos pés, uma avaliação que fez a jovem se sentir simultaneamente exposta e poderosa. Fica melhor em você do que eu imaginava, murmurou Lívia, aproximando-se com aqueles passos fluidos. O preto realça sua essência verdadeira. Clara sentiu um calor subir por sua garganta. Havia algo na forma como Lívia falava que transformava comentários simples em algo carregado de significados ocultos. Obrigada, sussurrou, sem saber o que mais dizer. Hoje vamos trabalhar a conexão, anunciou Lívia, posicionando-se atrás de Clara diante do espelho. Você precisa aprender a sentir meu movimento através do seu próprio corpo. A proximidade era ainda mais intensa que na semana anterior. Clara podia sentir a respiração de Lívia roçando sua nuca, o calor de seu corpo como uma presença magnética. Quando a música recomeçou, Lívia começou a mover-se bem próxima às suas costas, seus braços seguindo os mesmos caminhos que os de Clara, como uma sombra coreografada. Sinta meu ritmo, sussurrou Lívia em seu ouvido, sua voz baixa e hipnótica. Deixe que eu guie seus movimentos. Clara fechou os olhos tentando se concentrar, mas a proximidade de Lívia era perturbadora. Podia sentir cada movimento da professora ecoando em seu próprio corpo, como se estivessem conectadas por fios invisíveis. Era íntimo de uma forma que a assustava e a fascinava. Isso, murmurou Lívia, e Clara sentiu um arrepio quando o ar, movimentado pela palavra, tocou sua pele. Agora você está começando a entender. Conforme a aula progredia, Lívia começou a usar o toque como ferramenta de ensino. Suas mãos guiando os braços de Clara, seus dedos corrigindo a posição dos quadris, sempre com uma precisão técnica que mascarava algo mais profundo. Cada toque era breve mas marcante, deixando Clara com a pele formigando e o coração acelerado. Você tem um talento natural, disse Lívia durante uma pausa, oferecendo água para Clara. Suas mãos se tocaram brevemente quando Clara pegou a garrafa, e ela jurou ter sentido uma descarga elétrica no contato, mas ainda está se segurando. Ainda está com medo. Medo de quê? Perguntou Clara, genuinamente curiosa. Lívia estudou por um longo momento, seus olhos escuros parecendo penetrar camadas e mais camadas de defesas cuidadosamente construídas, de descobrir quem você realmente é quando ninguém está olhando, de aceitar que há partes de você que anseiam por experiências mais intensas. A forma como Lívia pronunciou experiências mais intensas
fez Clara desviar o olhar. Havia uma verdade desconfortável nas palavras da professora, algo que ela reconhecia, mas não queria admitir. Eu sou uma pessoa bem normal, disse Clara, tentando soar convincente. Normal é superestimado, replicou Lívia, sua voz carregada de uma diversão sombria. E você definitivamente não é normal, Clara. Posso ver isso na forma como você se move, na forma como responde à música, à proximidade. A mim. A última parte foi dita com uma intensidade que fez Clara sentir como se o chão tivesse se movido sob seus pés. Havia algo, na forma como Lívia a olhava, que a fazia sentir completamente transparente, como se todos seus segredos mais íntimos estivessem escritos em seu rosto. A aula terminou com Clara mais confusa do que nunca. Sentia-se energizada e perturbada ao mesmo tempo, como se tivesse passado por uma experiência que transformara algo fundamental dentro dela. Enquanto se preparava para sair, Lívia se aproximou uma última vez. Clara, disse, sua voz assumindo um tom quase conspiratório. Tem uma apresentação de dança contemporânea na cidade na sexta-feira, um espetáculo diferente. Você gostaria de ir comigo? O convite pegou Clara completamente de surpresa. Eu não sei. Que tipo de apresentação? O tipo que desafia convenções, que explora territórios que a maioria das pessoas prefere evitar. Lívia sorriu, mas havia algo de predatório na expressão. Acho que você apreciaria a intensidade. Clara sentiu seu coração acelerar. Parte dela queria recusar imediatamente, manter-se em território seguro, mas uma parte maior, uma parte que parecia estar crescendo a cada encontro com Lívia, sussurrava que ela deveria aceitar. Eu vou pensar, disse finalmente. Não pense demais, replicou Lívia já se afastando. Às vezes as melhores decisões são as que tomamos sem pensar. Clara saiu da academia com a mente em turbilhão, sem saber que acabara de ser cuidadosamente manuseada por uma mestre na arte da sedução psicológica. Lívia havia plantado a semente da curiosidade, e agora só precisava esperar que ela germinasse. A sala de dança permanecia envolta em penumbra, mesmo durante o dia. As janelas altas, cobertas por cortinas pesadas de veludo negro, permitiam apenas finos raios de luz, que cortavam o ambiente como lâminas douradas. Era neste santuário de movimento e música que Clara pisou pela primeira vez, seus passos ecoando no piso de madeira escura que refletia as luzes fracas do teto. Lívia a observava do canto oposto da sala, apoiada contra o espelho que cobria toda a parede. Aos 45 anos, carregava uma elegância felina, que parecia ter sido esculpida pelos anos de dança. Seus cabelos longos e negros caíam como uma cascata sobre os ombros, contrastando com a pele pálida que parecia absorver a pouca luz disponível. Usava um conjunto todo preto, legging e top, que moldavam perfeitamente sua silhueta atlética. Cada curva definida pelos anos de dedicação ao movimento. Clara, por sua vez, hesitava na entrada. Aos 29 anos, possuía uma beleza mais sutil, quase etérea. Seus cabelos castanho claro estavam presos em um coque frouxo, alguns fios rebeldes, emoldurando seu rosto de traços delicados. Vestia roupas de ginástica em tons neutros, como se quisesse se camuflar no ambiente. Seus olhos verdes percorriam o espaço com uma mistura de curiosidade e apreensão. Você deve ser Clara, disse Lívia. Sua voz rouca, cortando o silêncio como um sussurro amplificado. Cada palavra parecia carregada de uma intensidade que fazia o ar vibrar. Eu sou Lívia. Seja bem-vinda ao meu mundo. O modo como pronunciou, meu mundo fez Clara estremecer, imperceptivelmente. Havia algo na professora que despertava uma inquietação estranha, um magnetismo que ela não conseguia definir. Lívia se desprendeu da parede e caminhou em direção a ela com movimentos fluidos, como se deslizasse sobre o chão. É minha primeira aula de fit dance, Clara murmurou, sua voz soando mais frágil do que pretendia. Não sei bem o que esperar. Lívia parou a poucos centímetros dela, tão próxima que Clara pôde sentir o perfume sutil que emanava de sua pele, menos algo como jasmim, misturado com notas mais escuras. Terraces, os olhos de Lívia de um castanho tão profundo, que beiravam o negro,
a estudaram com uma intensidade desconcertante. O fit dance não é apenas sobre movimentar o corpo, disse Lívia, circundando Clara lentamente, como um predador estudando sua presa. É sobre liberar o que está preso dentro de você. É sobre encontrar partes de si mesma que você nem sabia que existiam. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando Lívia passou atrás dela. Podia sentir o calor do corpo da professora, mesmo sem tocá-la. Era como se houvesse uma energia elétrica no ar, carregando cada palavra, cada movimento de significados ocultos. Vamos começar devagar, continuou Lívia, posicionando-se à frente de Clara novamente. Primeiro, preciso que você se conecte comigo, com meus movimentos, com meu ritmo. A música começou a tocar, não era o que Clara esperava. Em vez dos ritmos pop animados que imaginara, uma melodia dark e envolvente preencheu o ambiente. Batidas profundas e eletrônicas se misturavam com violinos melancólicos, criando uma atmosfera quase hipnótica. Lívia começou a se mover, e Clara observou fascinada. Cada gesto da professora parecia contar uma história sombria e sedutora. Seus braços fluíam como serpentes no ar. Seus quadris desenhavam círculos hipnóticos, e todo seu corpo se movia em perfeita harmonia com a música dark. Era como assistir a um ritual antigo, algo primitivo e poderoso. Agora você, disse Lívia, parando e fitando Clara, com aqueles olhos penetrantes. Não pense. Apenas sinta. Clara tentou imitar os movimentos, mas seus gestos saíam rígidos, desajeitados. Podia sentir a frustração crescendo, junto com algo mais. Uma vergonha estranha sob o olhar intenso de Lívia. Relax, Lívia, aproximando-se novamente. Desta vez, suas mãos se ergueram, pairando a milímetros dos braços de Clara, sem tocá-la. Você está lutando contra si mesma. Está com medo de se entregar. O calor das mãos de Lívia era quase palpável. Clara sentiu sua respiração acelerar. Não sabia se era pelo esforço físico ou pela proximidade perturbadora da professora. Havia algo em Lívia que despertava sensações conflitantes, menos atração e medo, curiosidade e desejo de fuga. E não sou muito boa nisso, murmurou Clara, parando de se mover. Lívia sorriu. Um sorriso lento e enigmático que não chegou aos olhos. Mas você é. Posso ver isso em você. Há uma chama queimando por baixo de toda essa cautela. Esperse aprender a deixá-la sair. A aula continuou por mais 40 minutos, e Clara se viu sendo gradualmente puxada para o mundo de Lívia. A professora alternava entre momentos de proximidade intensa e distanciamento calculado, como se soubesse exatamente quais botões apertar para mantê-la desequilibrada. Quando a música finalmente parou, Clara estava ofegante, suada e estranhamente enatiçara. Sentia como se tivesse passado por algum tipo de transformação sutil, algo que não conseguia nomear. Mesma hora na próxima semana, disse Lívia, recolhendo sua garrafa d'água. E Clara, ela parou, virando-se para fitá-la mais uma vez. Use roupas mais escuras na próxima vez, você ficará mais. Clara sentiu, sem saber por que concordava, e saiu da sala, com a sensação de que havia acabado de pisar em território desconhecido. Não sabia ainda que estava sendo cuidadosamente atraída para uma teia que Lívia tecia há muito tempo, esperando pela presa perfeita, do lado do fora, enquanto caminhava para o carro. Clara não conseguia tirar da mente os olhos penetrantes de Lívia, e a sensação estranha de que de alguma forma a professora conseguia ver através dela, direto para lugares que nem ela mesma conhecia completamente. Clara passou os 3 dias seguintes em um estado de agitação constante. O convite de Lívia ecoava em sua mente a cada momento, carregado de possibilidades que ela não conseguia nomear. Na quinta-feira à noite, sem conseguir dormir, ela se rendeu ao impulso e enviou uma mensagem. Aceito o convite para amanhã. A resposta veio apenas 2 horas depois, como se Lívia tivesse estado acordada, esperando. Sabia que você aceitaria. Te busco às 19 horas. Vista algo que combine com a noite. Clara passou a sexta-feira inteira ansiosa, mudando de roupa múltiplas vezes. Finalmente, escolheu um vestido preto simples, justo,
o suficiente para realçar sua silhueta, sem ser óbvio demais. Olhou-se no espelho e mais uma vez não se reconheceu completamente, menos como se Lívia estivesse gradualmente moldando uma versão diferente de si mesma. Às 7 em ponto. A campainha tocou. Clara abriu a porta para encontrar Lívia apoiada contra o batente com uma elegância casual, que parecia estudada. Usava uma jaqueta de couro preta sobre um vestido que parecia ter sido pintado em seu corpo, e botas que chegavam até os joelhos. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas sedosas, e ela usava uma maquiagem mais dramática, que realçava ainda mais seus olhos penetrantes. Perfeita, disse Lívia, seus olhos percorrendo Clara, com uma aprovação que a fez corar. Você está aprendendo a abraçar sua verdadeira estética. O carro de Lívia era tão intrigante quanto ela, menos um sedã preto, com bancos de couro escuro, e uma playlist que parecia ser a trilha sonora perfeita para uma jornada ao desconhecido. Durante o trajeto, Lívia falou sobre arte, sobre como a verdadeira expressão artística sempre caminhava na fronteira entre o aceitável e o transgressor. A arte tem o poder de nos mostrar quem realmente somos quando todas as máscaras caem, disse ela, seus olhos fixos na estrada. É por isso que a maioria das pessoas tem medo dela. Tem medo do que podem descobrir sobre si mesmas. O teatro era pequeno e escondido em uma parte antiga da cidade, que Clara raramente visitava. Por fora parecia um armazém abandonado, mas, por dentro, revelou-se um espaço íntimo e sofisticado, com cerca de 50 lugares dispostos ao redor de um palco circular. A iluminação era dramática, com jogos de luz e sombra que criavam uma atmosfera quase mística. O público era eclético, menos artistas, intelectuais, pessoas que pareciam pertencer a um mundo paralelo ao de Clara. Ela se sentiu, simultaneamente, deslocada e fascinada, como se tivesse sido admitida em um clube secreto. Lívia a guiou até lugares na primeira fileira, suas mãos pousando naturalmente na parte baixa das costas de Clara, menos um toque que parecia casual, mas queimava, através do tecido, do vestido. Quero que você veja cada detalhe, sussurrou em seu ouvido. Quando as luzes se apagaram completamente, o teatro mergulhou em uma escuridão absoluta. Por longos minutos, apenas o som de uma respiração amplificada preencheu o espaço. Então, um único foco de luz revelou um dançarino no centro do palco. O que se seguiu desafiou todas as expectativas de Clara sobre dança. Não havia narrativa linear, apenas emoção pura, traduzida em movimento. O espetáculo explorava temas de desejo, repressão, libertação e transformação, através de uma coreografia que oscilava entre o belo e o perturbador. Clara se encontrou, hipnotizada, sua respiração seguindo o ritmo dos movimentos no palco. Em vários momentos sentiu a mão de Lívia pousar levemente em seu braço ou joelho, como se a professora estivesse medindo suas reações, estudando como ela respondia à intensidade do espetáculo. O que você está sentindo, Citra? Lívia, durante uma transição especialmente intensa, sua boca tão próxima do ouvido de Clara, que ela sentiu o calor das palavras. Eu não sei como descrever, Clara respondeu honestamente. O espetáculo estava despertando sensações que ela não sabia que possuía. Uma inquietação que era simultaneamente desconfortável e excitante. Isso é porque você está começando a se conectar com partes de si mesma que mantém escondidas, murmurou Lívia. Está começando a sentir o que eu sinto quando danço. Durante o intervalo, Lívia levou Clara ao bar improvisado nos fundos. O vinho era escuro e encorpado, e Clara bebeu mais do que costumava, sentindo-se estranhamente corajosa na atmosfera íntima do lugar. Você trouxe outras alunas aqui? Perguntou Clara, surpresa com sua própria ousadia. Lívia sorriu, mas desta vez havia algo diferente na expressão. Mais vulnerável, menos calculada. Nunca, disse simplesmente. Você é especial. A forma como pronunciou especial fez o coração de Clara acelerar. Havia uma intensidade no olhar de Lívia, que sugeria camadas de significado que ela mal conseguia começar a decifrar. A segunda parte do espetáculo foi ainda mais intensa que a primeira. Clara se encontrou completamente absorvida
perdendo a noção do tempo e do espaço. Em vários momentos sentiu como se ela e Lívia fossem as únicas pessoas na sala, compartilhando uma experiência profundamente íntima. Quando as luzes finalmente se acenderam, para os aplausos, Clara percebeu que estava tremendo levemente. O espetáculo havia mexido com algo fundamental dentro dela, despertando questões sobre si mesma que ela não sabia que existiam. Como você se sente? Perguntou Lívia enquanto saíam do teatro, sua mão novamente pousada nas costas de Clara. Transformada, disse Clara, surpreendendo-se com a honestidade da resposta. Como se tivesse visto algo que não deveria, mas que precisava ver. Lívia parou de caminhar e se virou para enfrentá-la completamente. Sob a luz dos postes da rua, seus olhos brilhavam com uma intensidade quase felina. Essa é exatamente a sensação que eu esperava que você tivesse. Você está começando a despertar, Clara. A questão é, você está pronta para continuar essa jornada? O ar entre elas parecia carregado de eletricidade. Clara sentia que estava em um ponto de não retorno, que sua resposta determinaria, não apenas o rumo de sua relação com Lívia, mas algo muito mais fundamental, sobre quem ela se tornaria. Eu preciso pensar, disse finalmente. Claro, replicou Lívia, mas em sua voz havia uma nota de triunfo, como se já soubesse qual seria a decisão de Clara. Mas não demore muito. Algumas portas, uma vez fechadas, nunca mais se abrem. Enquanto voltavam para o carro, Clara sentiu que havia cruzado uma linha invisível. A noite havia plantado sementes de curiosidade e desejo que ela sabia que cresceriam, quisesse ela ou não. E a forma como Lívia olhava sugeria que a professora sabia exatamente o que estava acontecendo em sua mente. A semana que seguiu ao espetáculo passou em uma neblina de contemplação e inquietação. Clara se encontrava constantemente distraída, revivendo momentos da noite com Lívia, analisando cada palavra, cada olhar, cada toque sutil. O mundo ao seu redor parecia ter perdido parte de sua cor, como se ela tivesse provado algo intenso demais, que tornara tudo mais insosso por comparação. Na aula seguinte, Clara chegou com 15 minutos de antecedência, uma urgência inexplicável, e encontrou Lívia preparando a sala, acendendo velas aromáticas nos cantos menos, algo que nunca havia feito antes. A luz das chamas dançava nas paredes e espelhos, criando uma atmosfera ainda mais íntima e misteriosa. As velas são novidade, comentou Clara, tentando soar casual. Lívia se virou lentamente, um sorriso conhecedor brincando em seus lábios. Pensei que você poderia apreciar uma atmosfera mais adequada ao seu estado atual de espírito. Era desconcertante como Lívia parecia ler seus pensamentos. Clara sentiu um calor subir por seu pescoço. E que estado seria esse? Inquieta, questionadora, desperta. Lívia se aproximou, cada palavra pronunciada com uma precisão cirúrgica. Você tem pensado na apresentação, não é? Tem pensado no que sentiu lá, no que isso significa? Clara não conseguiu mentir. Sim, admitiu quietly. E tem pensado em mim, acrescentou Lívia, não como uma pergunta, mas como uma afirmação carregada de certeza. O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de possibilidades não verbalizadas. Clara sentiu o coração batendo tão forte que tinha certeza de que Lívia podia ouvi-lo. Vamos trabalhar algo diferente hoje, disse Lívia, mudando de assunto com uma suavidade que não diminuía a tensão no ar. Quero que você dance sozinha primeiro, semi-observer, sem tentar imitar ninguém. Apenas você e a música. A música que começou a tocar era diferente de todas as anteriores, menos mais sombria, mais íntima, com batidas que pareciam sincronizadas com os batimentos cardíacos. Lívia se posicionou de costas para Clara, ostensivamente organizando equipamentos. Mas Clara sabia que estava sendo observada através do reflexo dos espelhos. Inicialmente, Clara se moveu com hesitação, ainda presa às inibições habituais, mas conforme a música a envolvia e a presença aparentemente distraída de Lívia a tranquilizava, ela começou a se soltar. Era como se a escuridão parcial da sala criasse um espaço seguro para experimentar aspectos de si mesma, que normalmente mantinha trancados.
Seus movimentos se tornaram mais fluidos, mais expressivos. Pela primeira vez, ela não estava pensando nos passos técnicos ou tentando acompanhar alguém. Estava simplesmente sendo, deixando que seu corpo contasse uma história que ela nem sabia que possuía. Magnífico, sussurrou Lívia, e Clara percebeu que a professora havia se virado e a observava com uma intensidade que a fez parar abruptamente. Continue, ordenou Lívia suavemente. Não pare por minha causa. Você estava começando a mostrar sua verdadeira essência, mas o momento havia sido quebrado. Clara se sentia exposta, vulnerável sob o olhar penetrante de Lívia. Eu não consigo mais, murmurou. Não com você me observando assim. Assim como? Perguntou Lívia, se aproximando lentamente, como se você pudesse ver através de mim, como se soubesse coisas sobre mim que eu mesma não sei. Lívia parou bem próxima, tão perto que Clara podia ver as pequenas nuances douradas em seus olhos escuros. E se eu puder, e se eu realmente vir coisas em você que você mantém escondidas até de si mesma? Que tipo de coisas? Clara perguntou, sua voz saindo como um sussurro. A fome que você tem por experiências mais intensas? A forma como você responde ao que é proibido, ao que é perigoso, a maneira como seu corpo reage à minha proximidade. Lívia ergueu uma mão, pairando a centímetros do rosto de Clara sem tocá-la. Posso ver isso tudo? Clara sentiu como se o ar tivesse se tornado mais espesso. Você está imaginando coisas, disse, mas sua voz traía a mentira. Estou? Replicou Lívia, sua mão ainda suspensa no ar. Então por que seu coração está acelerado? Por que sua respiração mudou? Por que você não se afasta? Era uma boa pergunta, e Clara não tinha resposta. Ou melhor, tinha, mas não uma que estava pronta para verbalizar. Em vez disso, ficou paralisada, presa entre o desejo de fugir e a necessidade inexplicável de permanecer. Clara, disse Lívia, sua voz assumindo um tom quase hipnótico. Posso fazer uma confissão? Clara assentiu, incapaz de falar. Desde o primeiro dia que você entrou aqui, eu soube que você era diferente. Não apenas das outras alunas, mas diferente de qualquer pessoa que eu já conheci. Lívia finalmente baixou a mão, mas manteve a proximidade. Há algo em você que ressoa com algo em mim. Algo escuro, algo faminto, algo que a maioria das pessoas passa a vida inteira sem descobrir. O que você está dizendo? Perguntou Clara, embora parte dela já soubesse. Estou dizendo que você me fascina, que penso em você quando não deveria, que vejo em você um potencial para experiências que transcendem o comum, o seguro, o socialmente aceitável. Lívia fez uma pausa, seus olhos nunca deixando os de Clara. Estou dizendo que você me atrai de uma forma que me surpreende. A confessa caiu entre elas como uma pedra em um lago silencioso, criando ondas que Clara sabia que a afetariam muito além daquele momento. Parte dela queria recuar, voltar para a segurança de sua vida anterior. Mas uma parte maior, uma parte que estava crescendo desde o primeiro encontro, pulsava com uma excitação perigosa. Começou Clara, mas as palavras se perderam. Você não precisa dizer nada agora, disse Lívia, finalmente se afastando. Mas precisa decidir se quer continuar explorando isso ou se prefere voltar para a versão de si mesma que você trouxe aqui no primeiro dia. A aula terminou em um silêncio carregado de possibilidades. Clara saiu da academia com a sensação de que havia chegado a um ponto de inflexão crucial. As palavras de Lívia ecoavam em sua mente, despertando questões sobre desejos que ela sempre havia mantido cuidadosamente enterrados, enquanto dirigia para casa. Clara sabia que não conseguiria simplesmente ignorar o que havia acontecido. Lívia havia verbalizado algo que ela própria não tinha coragem de admitir, que havia uma parte dela ansiosa por experiências mais intensos, mais perigosas, mais transformadoras. A questão agora era, ela teria coragem de explorar esse território desconhecido? Os dias que se seguiram à confissão de Lívia foram um turbilhão de reflexões e emoções contraditórias. Clara se encontrava dividida entre o medo do desconhecido e uma curiosidade crescente que parecia ganhar força a cada hora que passava. Dormia mal, sonhava com olhos escuros e movimentos hipnóticos. Acordava com uma inquietação que não conseguia nomear.
no trabalho. Colegas comentaram que ela parecia diferente, menos mais introspectiva, mais misteriosa. Era como se a influência de Lívia estivesse gradualmente transformando não apenas sua aparência, mas sua presença no mundo. Na quinta-feira, Clara tomou uma decisão que a surpreendeu. Em vez de esperar pela aula de sexta-feira, enviou uma mensagem para Lívia: "Preciso falar com você. Podemos nos encontrar antes da aula?" A resposta veio rapidamente: "Venha hoje à noite. Às 20 hours, terei a academia só para nós." O coração de Clara acelerou ao ler as palavras. Só para nós. Havia uma promessa implícita na frase que a fazia tremer de antecipação e nervosismo. Chegou à academia com 15 minutos de antecedência, mas encontrou a porta já aberta. A recepção estava vazia, apenas algumas luzes de emergência iluminavam o caminho até a sala de dança. Clara seguiu pelo corredor familiar, seus passos ecoando no silêncio quase sepulcral do edifício vazio. A sala de dança estava transformada. As luzes principais estavam apagadas, substituídas por dezenas de velas espalhadas pelo ambiente, criando uma atmosfera que oscilava entre o sagrado e o profano. Lívia estava no centro, sentada em posição de lótus no chão, olhos fechados, respirando profundamente. Usava um conjunto completamente preto, menos calça e blusa fluidas, que pareciam feitas de sombra. "Entre", disse Lívia sem abrir os olhos, "e feche a porta atrás de você." Clara obedeceu, o som da fechadura ecoando com uma finalidade que a fez estremecer. Quando se virou novamente, Lívia havia aberto os olhos e a observava com uma intensidade que parecia atravessá-la. "Você veio porque não consegue mais fingir que não sente", disse Lívia, levantando-se com movimentos fluidos. "Veio, porca. Precisa entender o que está acontecendo com você." "Estou confusa", admitiu Clara, sua voz soando mais frágil na vastidão silenciosa da sala. "Desde que comecei a vir aqui, é como se eu não me reconhecesse mais." "E isso te assusta ou te excita?" perguntou Lívia, começando a circular Clara lentamente. "Ambos", Clara respondeu honestamente. "Principalmente me excita, e isso me assusta." "Mas..." Lívia parou diante dela, tão próxima que Clara podia ver o reflexo das velas dançando em seus olhos. "Sabe qual é seu problema, Clara? Você foi ensinada a ter medo de sua própria natureza. Foi condicionada a acreditar que certas experiências, certos desejos, certas conexões são perigosos. E não são?" perguntou Clara. "Claro que são", replicou Lívia, um sorriso sombrio curvando seus lábios. "É exatamente por isso que são tão atraentes. É por isso que, quando finalmente permitimos que aconteçam, elas nos transformam completamente." Lívia se afastou e foi até o sistema de som. A música que começou a tocar era diferente de tudo o que Clara havia escutado antes. Não havia ritmo definido, apenas camadas de sons que pareciam sussurros e respirações amplificadas, criando uma paisagem sonora hipnótica e perturbadora. "Quero que você dance", disse Lívia, "mas desta vez, quero que dance para mim, não como minha aluna, não tentando agradar ou impressionar. Quero que dance como a mulher que você está se tornando quando está aqui, comigo, longe dos olhos do mundo." "Eu não sei se consigo", murmurou Clara Voca. "Consegue. Aliás, você precisa, é a única forma de descobrir quem você realmente é." Lívia se posicionou encostada na parede espelhada, braços cruzados, postura relaxada, mas olhos alertas. "Mostre-me a Clara que ninguém mais conhece." O desafio pairou no ar como uma provocação. Clara fechou os olhos, tentando encontrar coragem em algum lugar profundo dentro de si. A música a envolvia como um abraço escuro, e gradualmente ela começou a se mover. Inicialmente, seus movimentos eram hesitantes, ainda presos às convenções, mas conforme se permitia ser levada pela atmosfera íntima e pela presença magnética de Lívia, algo se soltou dentro dela. Começou a dançar, não com técnica, mas com emoção pura, menos toda a confusão, o desejo, o medo e a excitação das últimas semanas se traduzindo em movimento. Era uma dança de descoberta, de confissão, não verbalizada. Cada gesto contava a história de uma mulher se libertando de amarras que nem sabia que carregava. Era simultaneamente vulnerável e poderosa, inocente e sensual,
Lívia a observava com uma atenção que parecia física, como se pudesse tocar Clara apenas com o olhar. E Clara podia sentir essa tensão como uma presença tangível, intensificando cada movimento, cada respiração. Sim, sussurrou Lívia, e mesmo sendo apenas uma palavra, estava carregada de aprovação e algo mais profundo. Essa é a mulher que eu vi no primeiro dia, escondida atrás de todas aquelas camadas de cautela. Clara abriu os olhos e encontrou Lívia mais próxima do que esperava. A professora havia se movido silenciosamente, e agora estava a apenas alguns passos dela, seus olhos brilhando com algo que Clara finalmente reconheceu como desejo genuíno. Você sente, não é? Perguntou Lívia, sua voz baixa e intensa. Esta conexão entre nós, esta atração que vai além do comum. Clara parou de dançar, o coração batendo acelerado. Sinto, admitiu finalmente. E isso me apavora. Por que te apavora? Porque Clara lutou para encontrar as palavras certas. Porque quando estou com você, eu me torno uma pessoa que não reconheço, alguém mais corajosa, mais viva, e tenho medo de gostar demais dessa sensação. Lívia sorriu. Não o sorriso enigmático que Clara havia aprendido a conhecer, mas algo mais genuíno e vulnerável. E se eu disser que sinto exatamente a mesma coisa, que você desperta em mim algo que eu pensava ter perdido há muito tempo? O ar entre elas estava carregado de uma tensão elétrica. Clara sentia como se estivesse no precipício de uma decisão que mudaria tudo. O que fazemos com isso? Perguntou. Exploramos, disse Lívia simplesmente. Sem pressa, sem pressão, mas também sem medo. Permitimos que esta conexão nos leve onde ela quiser nos levar. Lívia estendeu a mão. Uma oferta e um convite. A questão é: você confia em mim o suficiente para fazer essa jornada? Confia em si mesma o suficiente para descobrir até onde pode ir? Clara olhou para a mão estendida, sabendo que tocar lá seria aceitar algo que não tinha como prever onde terminaria. Mas também sabia que recusar seria negar uma parte de si mesma que havia despertado e não voltaria mais a dormir. Lentamente, ela estendeu sua própria mão e entrelaçou os dedos com os de Lívia. O contato foi elétrico, enviando ondas de sensação por todo o seu corpo. Eu confio, disse Clara, sua voz mais firme do que se sentia. Lívia sorriu e, ainda segurando sua mão, a puxou gentilmente para mais perto. Então vamos começar, murmurou, a explorar quem vocês duas realmente são, quando todas as máscaras caem. As velas continuaram a dançar ao redor delas, projetando sombras que se moviam como entidades próprias nas paredes espelhadas. E enquanto Clara se permitia ser guiada por Lívia, em uma dança que era mais conversa íntima do que movimento físico, ela soube que havia cruzado definitivamente para um território novo e desconhecido. Não havia mais volta. A mulher cautelosa, que havia entrado naquela sala meses atrás, havia sido gradualmente substituída por alguém mais corajosa, mais autêntica, mais viva. E, embora o futuro fosse incerto, Clara descobriu que, pela primeira vez em muito tempo, ela estava ansiosa para descobrir aonde essa jornada a levaria. A música continuou a tocar, envolvendo as duas mulheres em seu abraço sombrio, enquanto elas dançavam na fronteira entre o conhecido e o misterioso, entre quem eram e quem poderiam se tornar juntas, e nas sombras dançantes projetadas pelas velas. Parecia que outras figuras se moviam também, menos todas as versões de Clara e Lívia que poderiam existir, todas as possibilidades que se abriam diante delas como portas para mundos inexplorados. O que quer que viesse a seguir seria uma descoberta que fariam juntas, passo a passo, movimento a movimento, no ritmo de uma música que apenas elas podiam ouvir completamente.